Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. A minha convidada de hoje é a psicóloga Érica Ansani Nogueira. Érica, seja muito bem-vinda à Sessão TV Atende. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, João, falando com vocês, sobre um assunto tão importante para a minha área de atuação profissional, que é a saúde mental. A gente fala sobre saúde mental, a gente percebe que a gente, teoricamente, está saindo de uma pandemia, mas muitas marcas ficaram e a autoestima também tem a ver com isso. Como que funciona? Você percebe que a pandemia afetou muito a saúde mental? Nossa. Ô, João, eu vou trazer um dado para você super relevante, tá? O ano passado, a Organização Mundial de Saúde, ela fez uma revisão de saúde mental e ela publicou um relatório falando que até 2019, 1 bilhão de pessoas, incluindo 14% dos adolescentes do mundo todo, viviam com algum transtorno mental. É um dado assustador, Você imagina pós-pandemia, então, mas é o dado mais atual que nós temos, Então, como que a gente pode relacionar essa questão da autoestima à saúde mental, Um valor depreciativo de si mesmo, ele está muito associado ao adoecimento mental, tá? Depressão, suicídio, ansiedade, transtornos de humor, distúrbios alimentares, entre outros, um monte de transtornos mentais, Geralmente, nos transtornos mentais, há uma questão de autoestima, tá? Que a gente pode trabalhar clinicamente, tá? Você fala de autoestima, trabalhar clinicamente, mas para quem tem caso entender, o que é minha autoestima? Olha, vamos lá. Autoestima é um conceito que a gente tem que entender como é que ele é constituído, primeiramente, e mais do que isso, a gente tem que entender como que ele é definido, Ao longo da infância, a criança, todos nós passamos por isso. A gente desenvolve a autoestima através dos nossos relacionamentos com os outros, tá? Com os nossos pais, com os nossos familiares, na escola posteriormente, e depois na sociedade onde a gente convive, Dentro desses relacionamentos, a gente vai criando uma realidade interna, cada um de nós, tá? E dentro dessa realidade interna que cada um desenvolve, nós passamos a ter um eixo pessoal, do jeito que a gente se vê. Que eixos são esses? A gente costuma falar que tem o autoconceito, a autoimagem e a autoestima, tá? A autoimagem é a imagem que a gente tem da gente mesmo, que é externa. Quando você olha no espelho, por exemplo, você tem uma imagem do João, Eu tenho uma imagem da Érica que olha no espelho. Todos nós temos uma imagem externa. Essa imagem, a gente chama isso de autoimagem. O autoconceito é a imagem interna que a gente tem, tá? Tem a ver com os valores que a gente tem, a nossa personalidade, Geralmente como que a gente se vê enquanto pessoa, tá? Então, você tem, eu tenho, todos têm, Tanto a autoimagem quanto o autoconceito, eles vão qualificar a nossa autoestima, se ela é baixa, se ela é alta, tá? Então, está totalmente ligado, a autoimagem e o autoconceito, tá? Por que é tão importante, então, a autoestima? Porque tem a ver com esses dois conceitos que eu acabei de falar para você, tá? O que acontece é que nos transtornos mentais existe uma disfunção da autoimagem e do autoconceito. Então, o que acontece? Essas crenças disfuncionais, elas implicam no adoecimento mental do sujeito, tá? Então, vamos definir o que é autoestima. Autoestima é aquela percepção que você tem de si mesmo, que você o que você pode fazer, como você se relaciona e como você se vê perante o mundo. É um autorretrato seu, vamos dizer. Tá? Qual que é a importância dessa autoestima para a pessoa? Ter um bom retrato de si, podemos dizer assim? Sim, é importante, importantíssimo, Hoje em dia, para você ter ideia, a autoestima é um dos indicadores de saúde mental, Por quê? A importância reside onde? Por exemplo, isso que eu falei para vocês, uma pessoa que tem autoestima, por exemplo, alta, ela vai tender a ser mais segura, mais confiante, ela não procrastina as coisas, ela consegue fazer, ela tem opinião própria, Ela consegue se colocar. Mais do que isso, ela busca a sociabilidade das pessoas, busca o contato com o outro, ao contrário de uma pessoa que tem baixa autoestima, tá? Geralmente a pessoa que tem baixa autoestima não consegue se colocar, ela tem medo de se expor, ela se isola socialmente, ela tem mais ansiedade com a imagem dela, entre outras coisas também, por exemplo, ela é muito sensível a críticas, tá? Coisa que a pessoa que tem autoestima alta não tem, Então, se a gente pensar, por exemplo, uma pessoa que passa anos com baixa autoestima, você imagina o impacto que isso vai ter na vida dela. Ao contrário, uma pessoa que tem uma autoestima alta, a diferença que isso pode ter, Por que impacta, João? Isso que eu queria que ficasse bem claro aqui hoje nessa questão que eu estou trazendo,
a forma que a gente se vê impacta no jeito que a gente sente, que a gente pensa, que a gente se comunica com o outro, né? No que a gente se dedica, no que a gente se propõe a fazer na nossa vida, né? Então, olha o impacto que isso tem na sua vida. Você passar 1 ano com baixa autoestima ou 10 anos com baixa autoestima. Olha quanta coisa você deixa de produzir na sua vida, né? Então, a gente tem que pensar a autoestima um pouquinho para além da baixa autoestima e da autoestima alta, né? Então, um meio termo. Não, eu estou falando assim, o legal é você ter esse autoconceito, essa autoimagem equilibrados, né? Num processo terapêutico, por exemplo, a gente consegue manejar isso daí para que não seja baixo. O problema é ser baixo, E baixa aí, autoestima. como que eu faço? Leva tempo para mudar uma pessoa que está 10, 15, 20 anos? Sim, não dá certo, é difícil. Nada muda de um dia para o outro, né? Quem dera, né, João? Quem descobrir essa fórmula nos ensine. Na verdade, as pessoas têm histórias, né? Isso que eu acho que é importante, o mais importante hoje, né? As pessoas querem, elas procuram ajuda para mudar no outro dia, né? E a nossa vida, a gente sabe disso desde que a gente nasceu, ela é permeada por um monte de eventos que aconteceram. Então, o que foi construído em 14, 20, 30, 50, 60 anos, você não vai mudar de um dia para o outro, né? É necessário um percurso para que você entenda tudo que aconteceu com você, né? Hoje em dia, por exemplo, as pessoas querem estar felizes o tempo inteiro, buscar estarem bem o tempo inteiro, buscar bem-estar o tempo inteiro, e nem sempre a vida das pessoas são assim. Elas passam por situações de perda, de abandono. Tem muita coisa negativa na vida das pessoas que elas precisam encarar e procurar ajuda nesse sentido, né? Isso reflete? Isso reflete nessa baixa autoestima. Mas nada que não possa ser falado, analisado e entendido, né? E esse é o caminho, na verdade. A baixa autoestima, ela leva aí a quadros de ansiedade, depressão. Tem que ter esse cuidado para a saúde mental também e para o bem-estar da pessoa. João, hoje eu costumo falar que a autoestima ela é um indicador de saúde mental. Por quê? É a gente propor para as pessoas, né, um bem-estar psicológico. A autoestima traz um bem-estar psicológico, né? E mais do que isso que eu estava te falando agora há pouco, né? É você buscar que as pessoas tenham uma vida mais produtiva e prazerosa, né? Se a pessoa tem uma autoestima melhor, ela vai ter uma vida mais produtiva e prazerosa, né? E é isso que a gente quer, não é? A gente está aqui para se desenvolver, para se transformar e para melhorar a nossa vida, né? E dos que a gente convive, né? Quando que eu devo buscar ajuda? Quando que eu percebo isso, as pessoas que estão à minha volta percebem? Como que funciona isso? Olha, você deve procurar ajuda, ou deve partir assim, não, eu não estou bem, acho que minha autoestima é baixa. Quem dá esse primeiro feedback? João, toda ajuda é bem-vinda, não importa de onde eu costumo falar. Às vezes é um familiar, um amigo que te fala para você, você não está legal, você tem que procurar ajuda, às vezes alguém leva, às vezes parte da própria pessoa, não importa. Mas por exemplo, a autoestima é um indicador importante. Você vê que você está muito negativo, com pensamentos negativos, você não consegue se expor, ter opinião sobre nada, é inseguro, te falta confiança, você começa a se isolar socialmente, né? Coisas que te davam prazer que você fazia, você não tem mais, né? Fica triste o tempo inteiro, é um ótimo momento para você pedir ajuda, né? Muitas vezes você acha que vai passar e não passa, né? Procurar ajuda é muito importante nesse sentido. Eu costumo falar que procurar ajuda na hora certa é tão importante porque você tem a possibilidade de, juntamente com o teu terapeuta, né, fazer o percurso da tua história, né, e poder ressignificar não só a autoestima, como eu estou falando aqui hoje, que é essa visão de si mesmo, né, como mudar um pouquinho a tua vida, né? Eu acho que essa é uma vamos dizer, uma das coisas mais importantes do trabalho terapêutico na clínica, né, com os meus clientes. É você poder ressignificar quem você é consigo mesmo, né? Porque isso modifica, transforma, tá? A tua forma de pensar, de sentir e de interagir com as pessoas, né? Isso traz consequências para a sua vida, né? Para os resultados, para tudo que você quer viver ao longo da tua vida, né? Uma boa autoestima é uma boa saúde mental? Com certeza, sem dúvida. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde tem uma frase que eles falaram ano passado, que eu estava te falando no relatório, é que sem saúde mental não há saúde. E eu falaria aqui hoje, sem autoestima não há saúde mental. Para quem tem em casa, o que você chamaria atenção para ver se a autoestima está legal ou não está, precisa de ajuda? Olha, esses sintomas que eu acabei de falar aqui da baixa autoestima, eles destacam bastante, né? Tem pessoas que já têm transtornos mentais, já sabem que têm transtornos mentais, passa a pensar um pouquinho, né, nisso que eu falei, né? Muitas vezes a pessoa só está ali presa nos sintomas ansiosos, depressivos, mas e como é que está ela enquanto pessoa, né? Como que ela se vê, né?
como que ela se relaciona com o outro, essa insegurança, essa falta de confiança, esse isolamento que ela tem, questionando a autoimagem dela, enfim. Isso tudo são questões para ela pensar e poder procurar ajuda. Inclusive, eu acho que, como eu estava falando, né, uma das formas mais importantes é você ver que você pode ser ouvido naquilo ali, naquela sua angústia, naquela sua tristeza, e talvez tenha solução, você procurar um caminho mais, vamos dizer, um caminho mais saudável para você, né? Com certeza. Érica, eu queria muito agradecer a sua participação, as suas palavras e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, João. Muito obrigada. Conversamos hoje na sessão TV Atende com a psicóloga Érica Ansani Nogueira.